Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente no tapete das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, e que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedindo emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que eu não tenho par nisso neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal, se eu os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó, príncipes, meus irmãos! Arre, estou farto de semideuses! Onde há que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Olá, terceiros anos, bem-vindos à nossa aula de Redação e Literatura 2 sobre literatura portuguesa. Espero que tenham gostado do poema. E é claro que é impossível a gente falar de uma literatura de mais de 800 anos que nasce mesmo antes de nascer a língua portuguesa, pois quando nós falamos de literatura portuguesa, nós falamos ainda dos registros em galego-português, a nossa primeira variante, e falamos também do trovadorismo, do humanismo, os quais vocês já devem ter estudado no primeiro ano. E se formos comparar a literatura de Portugal com a literatura brasileira, vamos observar muitos pontos de convergência. Isso porque, em primeiro momento, nós éramos colônia de Portugal, e era na metrópole todo o nosso centro intelectual e acadêmico. Em segundo momento, apesar de deixarmos de ser colônia, Portugal e toda a Europa permaneceu como um centro de conteúdo, no qual nós reproduzíamos as tendências e as estéticas, até o modernismo, que isso é uma história que vocês já sabem. E é justamente após o modernismo que nós percebemos as maiores diferenças entre a literatura de Portugal e a literatura brasileira nas tendências, observando que sempre foram literaturas diferentes, pois cada país tinha suas práticas culturais, a sua realidade social, a sua forma de entender o mundo, e isso sempre se reflete na literatura. No último século, a literatura de Portugal centrou-se em explorar o modernismo, o neorrealismo e o surrealismo em suas tendências literárias. E é impossível falarmos da literatura portuguesa sem pensarmos no contexto sócio-histórico-cultural dos últimos 100 anos no país, que dialogam profundamente com as suas obras. Assim, nós percebemos que a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, a ditadura salazarista, que durou 40 anos, e a Revolução dos Cravos, em 1974, marcam profundamente essas histórias, assim como as guerras coloniais e a libertação dos países africanos, e mesmo os retornados,
um contingente gigante de pessoas portuguesas que viviam nas colônias e tiveram que voltar para Portugal após a libertação dos países, sem ter exatamente para onde voltar. E isso marca obras como A Balada da Praia dos Cães, em que o José Cardoso Pires trabalha quase com uma linguagem da investigação para falar da ditadura salazarista e das violências que aconteciam no período. A Costa dos Murmúrios, de Lígia Jorge, que acompanha muito próximo, chega muito próximo ao surrealismo em alguns momentos, para falar dos atos de guerra, os atos criminosos que aconteciam nos países africanos, feitos pela ditadura salazarista também. E As Naus, de Antônio Lobo Antunes, no qual ele revisita o passado histórico desses grandes navegadores para fazer uma crítica muito profunda à história de Portugal. Assim, podemos dizer que no último século, Portugal foi marcado por uma literatura que versava sobre seu contexto social, uma literatura que falava das guerras e uma literatura cheia de novas experimentações estéticas. Vamos conhecer alguns desses autores? E nós vamos começar pelo Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, além de ser um dos principais poetas de Portugal, ao lado de Camões, ele é um dos mais expressivos de toda a língua portuguesa. A genialidade dele foi tanta que, além dele escrever como ele mesmo, que a gente chama de ortônimo, ele ainda criou vários heterônimos, mais de 100. Os heterônimos são como pessoas criadas pelo autor, mas ele criou com uma biografia, e os mais completos deles, o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos, têm uma poética inteira própria. É como se você lesse 4 poetas diferentes, e tudo escrito pelo Fernando Pessoa. Genial, não é? Nessa aula hoje, vocês vão ter contato com 3 desses poemas. O primeiro, poema em linha reta, do Álvaro de Campos. O segundo, um poema do próprio Fernando Pessoa, como ortônimo. E o terceiro, um poema do Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro, de acordo com o próprio Fernando Pessoa, era o mestre literário de todos os outros heterônimos dele, inclusive dele, como ortônimo mesmo. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as 2 que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão este comboio de corda que se chama coração. Observe que através de 3 estrofes, cada uma com 4 versos, Fernando Pessoa faz uso da métrica, da sonoridade, das rimas, para fazer um metapoema, falando sobre o próprio processo de escrever, além de nos dar uma dica do seu processo mental sobre a heteronomia. Se eu pudesse trincar a terra toda e sentir-lhe um paladar, seria mais feliz um momento. Mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso, de vez em quando, ser infeliz para poder ser natural. Nem tudo é dias de sol, e a chuva, quando falta muito, pede-se. Por isso, tomo a infelicidade com a felicidade, naturalmente, como quem não estranha que haja montanhas e planícies, que haja rochedos e ervas. O que é preciso é ser-se natural e calmo, na felicidade ou na infelicidade, sentir como quem olha, olhar como quem anda, e quando se vai morrer, lembrar-se que o dia morre e que o poente é belo, e é bela a noite que fica. Assim é, e assim seja. Vocês conseguem perceber a diferença entre esse poema e o poema em linha reta lá no começo da aula, não conseguem? Então, Alberto Caeiro, para o Fernando Pessoa, seria um pastor amoroso. Ele era o que trazia a maior sensibilidade e sabedoria através da objetividade das sensações. Uma religiosidade, como a gente pode ver ali nos últimos versos, né? Assim é, assim seja, nos lembra alguma coisa de religiosidade, né? Mas uma religiosidade da própria natureza,
sem passar pelas religiões, pelos conhecimentos e pelas verdades humanas. E eu tive que escolher entre centenas de grandes autores, mas peguei 3 que eu acho importante que pelo menos vocês saibam que eles existem e, quem sabe, busquem mais informações, busquem as obras deles para fazer a leitura. A primeira é a Sofia de Mello Briner Andressen. Essa autora é uma poetisa também, escreveu também prosa, textos para criança, textos de teatro, mas muito conhecida como poeta. Ela foi a primeira mulher a receber o Prêmio Camões e ela teve uma trajetória política muito importante também contra o Salazar, inclusive depois da redemocratização de Portugal, depois da Revolução dos Cravos em 1974, ela assumiu alguns cargos políticos lá. E a obra dela fala muito da natureza, da religiosidade e da justiça. E aí eu trouxe um poema dela que eu acho fantástico, que sempre me arrepia toda, porque ela fala de uma concepção de feminino que está no nosso imaginário, que é falando da princesa. Vamos lá? Para que ela tivesse um pescoço tão fino, para que seus pulsos tivessem um quebrar de caule, para que seus olhos fossem tão frontais e limpos, para que a sua espinha fosse tão direita, para que ela usasse a cabeça tão erguida, com uma tão simples claridade sobre a testa. Foram necessárias sucessivas gerações de escravos, de corpo dobrado e grossas mãos pacientes, servindo sucessivas gerações de príncipes ainda um pouco toscos e grosseiros, ávidos, cruéis e fraudulentos. Foi um imenso desperdiçar de gente para que ela fosse aquela perfeição. Solitária, exilada, sem destino. Gente, o nome desse poema, Retrato de uma Princesa Desconhecida, ela faz uma reviravolta para mostrar uma concepção histórica aí da princesa tão distante do nosso imaginário, não é não? Eu acho fantástico. E eu não podia deixar de falar do Saramago, que ele tem um grande impacto na literatura mundial, colocando o romance português de volta entre os principais romances do mundo. As obras dele trazem uma temática social muito profunda, voltada ao antropocentrismo, onde as coisas, os problemas e as resoluções estão em torno do homem, mas também traz uma crítica social e religiosa contundente. E essa crítica trouxe até algumas das controvérsias do Saramago estão ligadas a ela, como, por exemplo, o livro Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um romance dele, que ele conta a história de Jesus a partir de como se fosse uma autobiografia. E aí não foi todo mundo que ficou feliz com esse livro. E dentro da obra dele, ele também renova o romance, porque ele extrapola o discurso livre de uma forma, usando a pontuação de uma maneira muito singular, de uma maneira só dele. E aí vai ser muito importante que vocês leiam para entender, e eu sugiro o Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro que trata de uma distopia, de uma doença contagiosa e de como a sociedade se reorganizou, né? Como o homem reage a isso. E olha, a gente foi bem antes da pandemia do Covid, hein? No caso, é uma cegueira branca. E as pessoas vão sendo isoladas, todas juntas. E aí, como é um mundo de cegos? Como é que ele se organiza? Vocês vão ter que ler para saber, mas eu trouxe só um pedacinho só para vocês sentirem a prosa do Saramago. Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que eu te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que vendo, não veem. E a literatura de Portugal não para. E para a gente finalizar essa aula, trouxe alguns autores que estão escrevendo hoje em Portugal e já nascem como clássicos, como a Djamília Pereira Ribeiro, com obras como Esse Cabelo e Luanda, Lisboa e Paraíso, que vai discutir as relações pós-coloniais entre Angola e Portugal. E Caderno de Memórias Coloniais, da Isabela Figueiredo, uma obra fantástica que mostra o final da colonização, ou a relação que se estabelecia na colonização através dos olhos de uma moça, de uma menina, filha dos colonizadores.
E o Walter Hugo Mãe, que eu não tenho nenhuma obra para mostrar para vocês aqui, mas tem uma que já está na minha lista, minha próxima aquisição é As Doenças do Brasil, no qual ele faz um romance sobre dois heróis dos povos originários brasileiros lutando contra a fera branca, a própria colonização. Que bom que você chegou até aqui. A gente finaliza a nossa aula hoje e eu espero que vocês deixem aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês tiverem dúvida, ou me procurem pelo WhatsApp, eu terei todo o prazer de falar com vocês sobre esses temas. Um abraço e até a próxima semana.